Olá, meu povo lindo e abençoado. Eu, Tatiana de Paula, teóloga, psicanalista terapeuta, venho, por meio desse vídeo, falar com você um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Obviamente, trazendo para os nossos dias de hoje. Você congrega em algum lugar? Conhece alguém que congrega em alguma denominação ou alguma igreja? Você consegue detectar características que nos mostram que a igreja naquele lugar ou as pessoas que congregam naquele lugar, eles ainda têm atitudes infantis, espiritualmente falando? Se não, eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso para você. Mas antes de falar, eu peço para que você deixe seu joinha, curta esse vídeo. Aqui embaixo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, gente. Por favor, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer esse canal, ter acesso à palavra de Deus, uma palavra de ajuda, palavra de conhecimento da Bíblia, ok? E para que também essa plataforma possa entender que esse vídeo é importante e a mesma plataforma recomende esse vídeo para mais pessoas. Eu conto com você que está vendo esse vídeo. E antes de começar o meu vídeo, roda a vinheta. Você já ouviu falar sobre a igreja em Corinto? Uma igreja que surgiu ali através, podemos dizer assim, da vida do apóstolo Paulo, que teve juntamente com ele também a ajuda de Áquila e Priscila e, obviamente, outros irmãos. Porém, a igreja em Corinto, em determinado momento, o apóstolo Paulo, obviamente, ele teria que sair dali, né? Ele não ficaria ali fixamente. A igreja em Corinto, ela mostrou algumas características, tá, de uma igreja imatura. Quando eu falo igreja em Corinto, eu falo dos irmãos em Corinto, porque a igreja de Deus somos nós, eu e você, aqueles que creem no Senhor Jesus e receberam Ele como seu Salvador, né? Se arrependeram dos seus pecados, confessaram Jesus com a sua boca. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de um templo físico, mas de pessoas, ok? Então, a igreja em Corinto era composta de irmãos e irmãs, mas que mostraram um nível de imaturidade espiritual. E também, a gente pode dizer que eles se deixavam influenciar pela cultura que vigorava naquele lugar, naquela época. Tá? A cidade em Corinto, a igreja estava situada no lugar onde a religião pagã ou as religiões pagãs tinham grande influência sobre as pessoas. Dentro da igreja existiam vários ex-pagãos, tá? Que passaram a crer no Senhor Jesus e a servi-lo. Então, passaram a fazer parte da igreja em Corinto. A igreja em Corinto também tinha uma grande influência da cultura grega, né? Onde nós sabemos que ali na cultura grega existia e existe ainda várias filosofias, humanas, vários deuses para isso, deuses para aquilo, para tantas outras coisas. E tudo isso estava ali muito próximo da igreja em Corinto.
E eu faço uma pergunta para você. Você, como igreja do Senhor, como parte da igreja, como membro do corpo de Cristo, como um cristão, como um filho de Deus, e que sim, você com certeza está próximo o tempo todo de influências, né, do mundo, de influências pagãs, de influências religiosas, não religiosas. Você tem deixado isso influenciar você na sua vida? Porque ser igreja não se limita apenas em você estar dentro de um templo congregando, mas ser igreja de Cristo é onde você estiver, seja junto da comunidade cristã, congregando, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua escola, onde quer que você vá, você tem sido um cristão maduro, infantil ou imaturo. Em determinado momento, Paulo, ele fala que os irmãos em Corinto, eles eram como crianças, agitados de um lado para o outro. Eles eram levados por qualquer vento de doutrina, né? Ou seja, qualquer coisa que se fale, eu aceito, independente se é bíblico ou não, independente se o Espírito Santo concorde ou não, eu vou. Eu vou ali, quem sabe ali dá certo, quem sabe ali tá melhor do que aqui. E eu não tô falando só de ir para denominações, mas até mesmo os lugares aos quais nós vamos no nosso dia a dia. Você pode ir? Pode. Mas quem tem influenciado? Você tem influenciado as pessoas nos lugares onde você vai ou elas têm te influenciado? Você, como parte da igreja, é uma igreja que influencia as pessoas através da palavra de Deus, por meio da palavra, ou você se deixa levar por tudo que é falado, pelos padrões deste mundo, por tudo que tem sido imposto? Então, vou citar aqui alguns dos problemas que tinha a igreja em Corinto. Um dos problemas era a divisão na igreja. Mas isso não existe. Existe nos dias de hoje, muito mais do que nós às vezes imaginamos. A igreja em Corinto, ela passou por isso. Eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E aí Paulo falou, acaso Cristo está dividido? Cada um tinha suas preferências. Eu prefiro ouvir a pregação do irmão X ou da irmã fulana. E eu prefiro pastor tal em detrimento do pastor tal. E aí se cria divisões dentro da própria igreja. Você, como você tem agido dentro do grupo onde você congrega? Você tem suas preferências? As preferências, elas tendem, a trazer divisões. A panelinha, o grupinho. E aquilo ali fica por um tempo, talvez até por décadas. E aí, de repente, pode vir a acontecer uma divisão muito maior. Um escândalo nesse contexto de divisão. Outro problema que a igreja em Corinto tinha era a imoralidade sexual. A gente vê ali, a Bíblia nos mostra um contexto que aconteceu ali de incesto. Tamanha a imaturidade, tamanha a forma de dizer sou cristão, mas eles eram ainda muito carnais, muito terrenos, viviam mais ligados nas coisas terrenas do que propriamente falando as coisas espirituais, as coisas celestiais, as coisas espirituais. E ali no contexto daquela época, daquela cidade, em torno ali, a imoralidade sexual era normal, mas não deveria ser no meio do povo de Deus. E não deve ser. Pare e pense. E quando fala em imoralidade sexual, não é só essa questão de
incesto. Né? Fulano e ciclano namoram, são cristãos, mas vão para o motel, não se casaram, por exemplo. Fulano e ciclano têm uma vida sexualmente falando oculta. Às vezes, pessoas cristãs são casadas, mas têm uma vida de trair a esposa ou o esposo. E por aí vai, gente. Eu não preciso nem citar os exemplos aqui, porque vocês sabem melhor do que eu. Outro problema que havia na igreja em Corinto era litígio entre os irmãos. Ou seja, você tem um problema com o irmão e você leva o irmão para a justiça. E a Bíblia nos ensina com relação a isso, que não é bom, não devemos fazer isso. E isso tudo que eu estou citando sobre a igreja em Corinto existe nos dias de hoje, para vocês perceberem como a Bíblia é algo tão atual. Em qualquer época, em qualquer tempo, que você pegue a Bíblia e você leia, ela vai estar atual. Deus, ele é perfeito. Levar um irmão na justiça. Ele é seu irmão em Cristo Jesus. Levar um irmão na justiça era um problema que existia na igreja em Corinto. E é um problema que existe nos dias de hoje, no meio cristão. E isso não é legal. E isso não agrada a Deus. Sente com o irmão, resolva seu problema, obviamente, se você tem problema com o irmão, mas não necessariamente precisa de levá-lo à justiça. O próximo problema era o problema sobre casamento e o celibato. Os irmãos ali, eles discutiam sobre esse assunto, né? Casar ou ficar solteiro? O que fazer? Então, Paulo orientou os irmãos que cada um, né, fizesse segundo o dom que ele tinha. Então, Paulo, ele orientava que cada um seguisse conforme a sua vocação. Alguns, né, têm a vocação de serem solteiros, outros de serem casados. Mas isso também era um motivo de problema dentro da igreja em Corinto. Outro problema era o abuso da liberdade espiritual. A palavra do Senhor fala ali, né? Paulo falou para os irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E eu não devo me deixar dominar por todas elas. E assim, havia esse abuso de liberdade. Eu sou cristão, mas eu posso fazer isso. Eu sou cristão, mas eu vou fazer isso. Eu sou cristão e eu faço o que eu quiser. Só que em Cristo Jesus, sim, nós somos livres para fazer o que nós queremos. Porém, quando dentro de mim há temor e tremor, há reconhecimento de quem é Cristo na minha vida, certamente eu vou entender que nem todas as coisas me convêm. E que também não vai me deixar dominar por todas as coisas. Então, assim, o fato de você ser cristão e sim poder fazer todas as coisas, não quer dizer que, eu sou cristão, então não tem problema, eu vou ali pra farra, tomar todas e amanhã eu resolvo meu problema com Deus. Eu sou cristão, mas eu vou viver de forma sexualmente errada, viver prostituindo, né? Ou viver falando mal das pessoas, ou hoje eu estou servindo a Deus, amanhã eu vou para farra, para balada, eu vou fumar, eu vou beber, e aí depois eu volto. Essa liberdade é um abuso de liberdade, sabe, gente? Você pode, mas se você conhece o Senhor, se você tem o Espírito Santo dentro de você e você é um cristão, você faz parte da igreja de Deus, certamente você vai entender que nem todas as coisas te convêm. Outro problema era a desordem no culto. Havia uma desordem no culto. Tá? Até porque traziam muitas coisas, né,
do paganismo para dentro dos cultos, né? Na questão da ceia, tinha irmãos que se embriagavam, tá? Na hora da ceia, que era a ceia para lembrar da morte do Senhor. E havia esse tipo de comportamento. E outros comportamentos, com certeza, que ao invés de parecer um culto ao Senhor, creio que ficava parecendo uma festa pagã, porque começa a trazer coisas para dentro dos cultos que não é para ser trago. Não são para ser trazidos para dentro do culto, para o meio da igreja. Ah, mas isso não tem nada demais. Não tem nada demais lá fora. A Bíblia é muito clara de que o culto ao Senhor é o culto ao Senhor. Não é a bagunça ao Senhor, é o culto. É adorar, é adoração, é dar honra. Então, assim, não permita, tá, que nem onde você congrega e nem mesmo você como cristão, na sua vida, seja uma vida de desordem diante do Senhor. Esse culto é feito juntamente com os outros membros, com os demais irmãos, mas também a gente nunca pode esquecer que nós somos igreja onde nós estamos, ok? Outra coisa era a negação da ressurreição entre os mortos. Muitos deles não acreditavam que haveria e que haverá a ressurreição dos mortos, né, na segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque tinham muitas religiões ali em torno deles, muitos filósofos, né, que não acreditavam e não acreditam nessa questão da ressurreição dos mortos. E isso era trazido para dentro da igreja. Causava uma confusão, causava dúvidas, né? Então, assim, esses exemplos que eu estou dando são exemplos que a gente deve trazer para a nossa vida. Talvez eu não tenha dúvidas sobre a ressurreição dos mortos, mas talvez eu tenha dúvidas sobre questões bíblicas que são fundamentais e que eu simplesmente não acredito por causa de uma filosofia, por causa de uma ideologia, por causa de muitas pautas que são levantadas hoje, por causa do padrão que é exigido hoje, né, no sistema ao qual nós vivemos. Todos esses itens que eu citei, gente, eles hoje estão, tá, dentro das igrejas. Tem igrejas que têm todos esses itens. Tem igrejas que têm menos. Quando eu falo igrejas aqui, eu falo grupos denominacionais. E aí eu pergunto para você, na sua individualidade, você tem algum desses itens na sua vida espiritual? Porque isso aqui nos demonstra uma igreja que é imatura espiritualmente. É uma igreja que não quer receber ajuda, que não quer receber o conhecimento bíblico. São cristãos, creem no Senhor, mas eles querem trazer para dentro do povo de Deus, para junto dos cultos ou das reuniões, práticas que não são bíblicas. E isso é muito sério. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente, conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho será jamais improdutivo. Todo o trabalho no Senhor é vão. Paulo, ele orienta aos irmãos a não desanimar, a não se abalar por qualquer coisa. E entender que no Senhor, o trabalho deles, toda a obra no Senhor não seria em vão. Mas se eles permanecessem fazendo a obra de forma carnal,
de forma imatura, é em vão. Simplesmente é o que eu tenho para falar, é em vão. Por isso o Senhor fala, a gente vê lá no livro de Mateus, alguns o Senhor vai falar assim, eu não vos conheço. Fizeram a obra, mas carnalmente, terrenalmente, e não de forma espiritual. No Senhor, o vosso trabalho não é vão, mas o seu trabalho, a sua obra, em você mesma, em você mesmo, no seu orgulho, na sua filosofia, na sua maneira de ver a vida, de querer introduzir coisas dentro da igreja que não são para ser introduzidas, certamente o trabalho vai ser vão. Talvez você olhe hoje e veja uma massa, veja muita gente, veja volume, né? Ok, mas e naquele dia? O Senhor está preocupado com volume ou o Senhor Deus está preocupado com aqueles que fizeram a obra deles, mas no Senhor? A igreja em Corinto era um exemplo para nós. Na nossa vida, no nosso cultuar ao Senhor, aonde quer que eu e você congreguemos. Vamos correr dessa imaturidade espiritual. Vamos deixar de ser cristãos que têm um viver raso diante de Deus, raso diante da Bíblia. Procure ser um cristão com profundidade, com raízes profundas, com maturidade. E isso você vai fazer como? Lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, intimidade com Deus. Fica aqui meu vídeo e até a próxima.